Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos sabedoria. Senhor, dá-nos sabedoria, direção, prosperidade, avanço, favor, tua voz. E também oramos pela salvação de todos da nossa casa, que todos tenham uma experiência com Jesus Cristo, que todos aqueles, ó Deus, que têm entrado nessa oração, que têm feito esse propósito, sejam tocados por Deus e toda a sua casa seja tocada também. Cada pessoa que está se colocando na brecha em favor da sua família, em favor do seu lar, eu peço, Pai, abençoe, fortaleça essa pessoa. E nós oramos o nome de Jesus, declarando, Pai, que esse mês será uma grande bênção. Esse mês será um mês de descobertas, onde iremos entrar em promessas que o Senhor tem para a nossa vida. Esse mês será um mês de novas conexões, será um mês de oportunidades, será um mês que o Senhor trará à lembrança pessoas que cruzaram o nosso caminho. Essas pessoas irão nos abençoar. Nós declaramos o nome de Jesus, proteção de Deus, e que todo tipo de enrosco, de confusão, de conflito seja visitado agora pelo poder e pela ação do Espírito Santo. Desfaz as amarras, Pai. Desfaz as contrariedades, as existências do mal. E nós pedimos tua bênção no nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Que Deus te abençoe. Deus abençoe tua casa e Deus abençoe também toda a tua família. Eu estou muito feliz porque o Senhor tem feito muitos milagres. Nós recebemos essa semana no nosso escritório muitos testemunhos vindo de várias partes do Brasil e de fora do Brasil, de pessoas que participaram da campanha que nós fizemos na semana passada, que fizemos 14 dias. Nós recebemos muitos testemunhos, mas muitos testemunhos, de gente que a porta de emprego se abriu, processo que andou, negócios que aconteceram. Foi incrível. Eu já tive muitas campanhas onde eu vi grandes milagres. E a que nós fizemos na semana passada, dos 14 dias, nós tivemos muitos testemunhos, mas muitos. Então ela entrou nas campanhas que tivemos mais testemunhos dos últimos anos. Ela não é a campanha que teve mais testemunho, mas ela é uma das que teve mais testemunhos. E eu sou grato a Deus por isso. E você que foi abençoado também, nos mande seu testemunho. A gente não consegue dar o testemunho de todo mundo aqui, mas sempre pega um testemunho, outro, para compartilhar o que Deus tem feito, o que Deus tem realizado. Eu recebi um testemunho, até quero compartilhar isso com você, um testemunho da Celi, o nome dela, e ela escreveu assim: oro com o Senhor desde 2021 e já participei de vários eventos. Durante esse tempo recebi vários milagres. Por conta de uma artrose, os médicos diziam que eu teria que colocar uma prótese no quadril, mas agora o médico disse que não será mais necessário. E nessa última semana do propósito eu fui curada da asma. Minha filha do coração, Joy, que estava longe dos caminhos do Senhor, se batizou ontem, junto com suas irmãs e cunhado. Estou vivendo os sonhos de Deus. Gratidão. Que o Senhor abençoe sua família e ministério. Este propósito foi sobrenatural na minha vida. Que coisa linda. Olha a obra que Deus faz. Deus cura, Deus opera milagres, Deus traz salvação em toda a casa. Isso é tremendo e nós estamos orando por isso. Então, tua casa é alvo dos milagres de Deus. Você acredita nisso? Tua casa é alvo dos milagres de Deus. Então, creia que Deus está agindo. Creia no operar, creia no trabalhar do Senhor. Você sabe que eu sou muito pontual em algumas coisas. Por exemplo, de sempre primeiro dia do mês, fazer uma oração consagrando o mês. Santa Ceia, sou muito pontual na Santa Ceia também. Por quê? Porque eu acredito
eu acredito em atos proféticos, eu acredito que aonde há altar, aonde há preparo, aonde há busca, o fogo de Deus desce. Amém? E eu tenho vivido isso. E eu quero já anunciar para você, se prepare. Porque segunda-feira nós vamos começar um propósito de 14 dias de oração e jejum. Algo que Deus colocou no meu coração. E eu sinto que vai acontecer muita coisa. Amém? Eu sei quando Deus está preparando um terreno para milagres, quando Deus está preparando, sabe? Essa semana que a gente está tendo, foi uma semana assim de buscar um fôlego. Mas na semana que vem eu vou entrar num propósito assim forte, certo? E eu vou falar mais sobre esse propósito amanhã. Amanhã eu vou falar desse propósito que nós vamos começar na segunda-feira de 14 dias. Eu quero compartilhar uma palavra com você que está em Gênesis capítulo 13, verso 14 e 15, diz assim: Levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás para a banda do norte, do sul, do oriente e do ocidente, porque toda essa terra que vês te hei de dar a ti e a tua semente para sempre. Deus não mostra o que você vai passar, mas aonde você irá chegar. Olha que tremendo isso. Deus não mostra o que você vai passar, mas Deus mostra aonde você vai chegar. O Senhor disse para Abraão: olha para o norte, olha para o sul, olha para o ocidente, olha para o oriente, olha para todos esses lados. Eu vou te dar tudo, Abraão. Eu vou te abençoar com tudo, Abraão. Você vai ser abençoado. Só que Deus não falou para Abraão os problemas que ele ia ter com Ló, com os problemas que ele ia ter com Abimeleque. Deus não falou com ele sobre os problemas que ele ia ter com Agar, com Ismael, enfim, e o tanto de coisa que aconteceu na vida de Abraão. Então, quando Deus nos dá uma promessa, Deus nos revela o futuro. Deus diz o que vai fazer, Deus diz o que vai realizar, Deus diz as coisas tremendas que podem acontecer na nossa vida, mas Ele não nos fala do processo. Você lembra de José? José recebeu um sonho da parte de Deus. E o sonho que José recebeu foi que o molho dele se levantava no campo e o dos seus irmãos também se levantavam, mas se dobravam diante dele e o rodeavam. E ele tinha ali naquele sonho uma promessa de Deus que ele iria governar sobre os irmãos, que ele iria prosperar mais do que os irmãos e que Deus iria colocá-lo como cabeça. E José pensou: minha vida está feita, minha vida vai ser uma maravilha, é que nem Abraão aqui. O Senhor prometeu coisas assim tão lindas, tão maravilhosas para ele, e para José não foi diferente. Só que quando eles começam a entrar no rumo da promessa, no rumo do cumprimento, os problemas começam, os desafios, os processos. Olha tudo que José passou. Ele foi vendido pelos irmãos como escravo, depois foi trabalhar numa fazenda, ali ele foi injustiçado pela mulher, foi parar na prisão para depois, lá na frente, ele assumir aquilo que Deus havia dito, aquilo que Deus havia falado para ele. Por que Deus ele faz essas coisas? Por que Ele não nos fala o passo a passo da caminhada? Por que Ele não revela o processo? Por que Ele não revela tudo que a gente vai passar, tudo que a gente vai ter que lidar, coisas que nós vamos ter que abrir mão, pessoas que nós vamos ter problemas com elas? Por que Deus não revela essa parte do processo? Sabe por quê que Deus não revela essa parte do processo? Porque Deus quer que você esteja sempre com seus olhos no futuro. Sempre com os teus olhos na imagem que Deus trouxe para você. Olha só, é isso que nós temos que manter. O que manteve Abraão na firmeza da sua fé, o que manteve José na firmeza da sua fé, foi a promessa. A promessa. A promessa vai nos ajudar a passar pelos vales. A promessa vai nos ajudar a passar pelos processos. A promessa vai nos ajudar a vencer os dias difíceis. Os dias onde, iremos desesperar. Os dias que iremos cansar.
A promessa de Deus, ela é um fôlego para você. A promessa de Deus, ela tem uma força, ela lhe dá um ânimo especial, ela é carregada de favor de Deus, ela é carregada de poder para lhe ajudar nos tempos da sua dificuldade. Então, se Deus te deu promessas, e não te revelou o processo, fique em paz, é assim mesmo que Ele faz. Esse é o jeitinho de Deus, para que você não desespere. Eu fico imaginando se Deus dissesse para mim tudo o que eu iria passar, se Deus dissesse para mim a respeito dos desafios, a respeito das traições, a respeito das noites de choro, a respeito das privações e tantas outras coisas, será que eu teria aceitado o chamado? Ou talvez eu seguisse um outro caminho? Daí a maioria diz, não, eu teria aceitado do mesmo jeito. Mas se Deus falasse com detalhes tudo o que você ia passar, talvez você não aceitasse o chamado como você aceitou. Então nós precisamos entender que se Deus disse para você que vai restaurar o teu casamento, não significa que você não vai ter noites de choro. Não significa que você não vai ter que colocar o seu joelho no chão e orar e clamar. Não significa que você não vai ter que buscar sabedoria, que você não vai ter que buscar conselho, que você não vai ter que, estar em períodos maiores de oração. Ou seja, Deus revelou a promessa, Deus deu a promessa, e a promessa é magnífica, a promessa é extraordinária, mas agora vem o processo. Mas se você tem a promessa, segure ela bem firme e você vai conseguir atravessar esse processo. É por isso que a Bíblia nos diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A promessa de Deus é aonde você vai chegar. Não é aonde você chegou, é aonde você vai chegar. E você vai chegar se você não desistir. Ou seja, Deus, Ele fala do prêmio. Deus, Ele fala da conquista. Deus, Ele fala do amanhã, Ele fala do futuro. Ele fala do que Ele tem reservado para você. Mas agora, você vai ter que manter os seus olhos lá, no que Ele te prometeu, no prêmio. É que nem a nossa salvação. Nós somos salvos por Jesus. Mas qual que aonde que nós vamos ter acesso total a esse prêmio? É quando morrermos. É por isso que dizemos não ao pecado, dizemos não a tudo aquilo que tenta nos desviar na caminhada, porque queremos um dia, quando o Senhor nos chamar, nós queremos ter acesso à eternidade. Queremos ter acesso ao que Deus prometeu, tudo o que Ele prometeu para a nossa vida. Ou seja, você já é salvo, mas você só vai desfrutar da plenitude da promessa quando você morrer. Então, nossos olhos têm que estarem na promessa. E qual que é a promessa que Deus tem para você? Você conhece as promessas, é por isso que você tem que ler a sua Bíblia. Você tem que ler a sua Bíblia para conhecer as promessas que Deus tem. Quais as profecias que você recebeu da parte de Deus? Quais os sonhos proféticos que você recebeu da parte de Deus? Tudo isso, tem que ser combustível para você queimar quando você está passando pelo vale, quando você está passando pelos momentos da dificuldade, para que você não desista, mas que você permaneça firme, crendo que Deus tem boas promessas para a tua vida e que isso que você está passando vai passar totalmente, porque Deus está com você. Aquele que te deu a promessa também está contigo. Escreve isso aqui nos comentários. Quem me deu a promessa também está comigo. Olha que palavra linda. Essa é a palavra para a tua vida. Isso é Deus falando com você. Aquele que te deu a promessa também está contigo. Você crê nessa palavra? Se você crê nessa palavra profética, declare eu creio aqui nos comentários. Eu quero pedir para você que está aí junto conosco, compartilhe agora essa live com 8 pessoas, marcando o mês de agosto como um mês profético, como um mês abençoado, um mês onde as promessas de Deus serão cumpridas na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Você crê nisso? Você crê nessa palavra? Eu creio, em nome de Jesus. Eu quero declarar agora o Salmo 91. Quero pedir para você deixar sua curtida aqui nesse vídeo. Se você não é inscrito aqui no canal, inscreva-se agora. Vamos andar juntos. E se você gostaria de ser parte dessa nobre missão que nós temos de
evangelizar as pessoas através da televisão. Nós temos programa de segunda a sexta, às 5h45 da manhã na TV Bandeirantes e todo sábado às 10 da manhã na Rede TV. Se você quiser ser um parceiro nosso, vá no meu site, veja como, ou chama a minha equipe e desejar meu muito obrigado e que Deus te abençoe. É algo que Deus colocou no meu coração. Já fazem mais de 2 anos que eu estou na televisão e muitas pessoas estão sendo impactadas. E você que me acompanha aqui, você sabe, nossos programas de televisão não são mantidos pela igreja, são mantidos por mim e também pelos meus parceiros. Graças a Deus, Deus tem me abençoado muito e eu tenho sido também uma coluna no programa de televisão e eu sei que Deus está no controle disso. E se você quiser ser participante dessa bênção, amém? Isso é uma bênção. Então, vá lá no meu site e veja como. E desejar meu muito obrigado. Deus te recompense. Deus te recompense poderosamente. Domingo agora, eu estarei em Alphaville, Barueri, São Paulo, na Avenida Aruanã, número 120. Nós vamos ter Santa Ceia e eu vou liberar uma palavra profética. E a palavra que Deus colocou no meu coração é relacionada à direção de Deus. Então eu creio que quando eu falo sobre a voz de Deus, sempre existe um liberar profético e vai acontecer isso nesse domingo, tá bom? E também, segunda-feira, nós vamos começar uma nova campanha de oração, que vai ser de 14 dias, só que não vai ser só oração, vai ser oração e jejum. Eu vou falar para vocês amanhã sobre o que Deus colocou no meu coração. Amanhã eu vou falar já na oração das 6 da manhã o que Deus colocou no meu coração nesse novo propósito. E eu sinto que Deus está nos preparando para algo maior. Amém? Eu sinto que Deus está nos preparando para algo maior e vai ser uma grande bênção em nome de Jesus. Tá bom? E segunda-feira eu tenho 3 recados importantes. Não é 2 só, é 3 recados importantes. Amém? Vai ser uma bênção em nome de Jesus. Muito bem. Aliás, eu vou poder só dar 2 recados para você na segunda-feira. Só 2, tá? Porque o terceiro é só dia 11, se não me engano, agora eu lembrei. Tá bom? Muito bem. Salmos 91. Se você puder compartilhar com 8 pessoas, compartilhe marcando o mês de agosto, que é mês 8, né? Então, compartilha com 8 pessoas e ativa o sininho. Tem um sininho aqui, que às vezes as pessoas dizem assim, eu não fui notificado, mas não foi notificado porque não ativou o sininho. Vê se o sininho está ativado aí, para que toda vez que eu entrar ao vivo o YouTube avise você, tá bom? Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Eu quero agora orar por você. Quero apresentar você, sua casa, diante de Deus, no nome de Jesus. E creio que o nosso Deus, Ele já está operando. Estamos pedindo sabedoria para o Senhor. Então escreve aqui nos comentários: Senhor, dá-nos sabedoria, dá-nos direção. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, eu apresento diante de Ti agora cada pessoa que humildemente está pedindo sabedoria, está pedindo direção do Senhor. Como está escrito na Tua palavra, humilhai-vos
debaixo da potente mão de Deus, e Ele a seu tempo vos exaltará. Toda pessoa, Pai, que entrou aqui nessa oração, pedindo uma direção, pedindo sabedoria, pedindo que o Senhor mostrasse o caminho, revela a essa pessoa. Abre, Pai, o seu ouvido espiritual, a sua visão, para que essa pessoa possa ver em nome de Jesus. Revela-te, Pai, revela o caminho a teus filhos que estão aqui clamando. E como diz a tua palavra, que aquele que clama, o Senhor responde. No nome de Jesus eu também oro por todo aquele que está doente, fisicamente, emocionalmente, todo aquele que está lutando contra o câncer, todo aquele que está lutando contra uma depressão, todo aquele que está lutando contra algo ruim no seu corpo físico, uma alergia, uma dor no corpo, um problema nas pernas. Eu oro agora pelo milagre de Deus. Jesus, Tu és Deus de maravilhas e a Tua palavra diz que nós iríamos impor as mãos sobre os doentes e eles seriam curados. Que essa pessoa seja curada agora, que o milagre de Deus a toque e que toda enfermidade, toda dor, todo mal vá embora. Oramos por uma restauração total e completa. Jesus, toque-os com Teu poder agora. Cada pessoa que está orando junto conosco, toque-os com Teu poder. Eu oro também para que dentro dessa casa entre a saúde, dentro dessa casa a presença de Jesus Cristo entre, a luz de Deus entre na sala, nos quartos. Entre neste lugar, a luz de Deus. E eu também oro, Senhor, se houver coisas ocultas que essa pessoa desconhece, que podem estar travando a vida dela, ou pessoas erradas que entraram no caminho dela e que estão travando ela, eu oro para que o Senhor revele. Eu oro para que máscaras caiam e a verdade de Deus, a luz de Deus ilumine cada espaço, cada canto da sua vida, no nome de Jesus Cristo. Senhor, derrama do Teu favor, derrama da Tua graça. É o que eu peço a Ti, Pai. Toque-os com o Teu poder, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Se você recebeu essa oração, compartilha ela agora, se não compartilhou, e que Deus te abençoe. Amanhã, 6 da manhã, estaremos juntos aqui em oração, se Deus quiser. Até mais. Boa noite! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos sabedoria divina à nossa vida. Que o Senhor nos dê direção, que o Espírito de Deus nos guie para tomarmos as decisões certas, para caminharmos na luz divina e no destino que o Senhor tem para a nossa vida. Afasta, Senhor, toda a maldade do nosso caminho, toda a inveja, toda a contrariedade, tudo aquilo que estiver oculto. Nós te pedimos, revela, Senhor, que nenhuma injustiça prevaleça contra a nossa vida e oramos, Pai, para que o Senhor dê força sobrenatural a toda pessoa que está aqui nesse propósito de oração. A Tua palavra diz no Salmo 125, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Meu Deus, nos dá essa força, que a unção fortalecedora do Senhor esteja sobre a nossa vida. Todo aquele, Pai, que está passando por um momento de dificuldade, que está num processo ou que está até mesmo num leito de hospital, eu oro para que o Senhor dê força a essa pessoa. E também oro, Senhor, para que essa oração ela venha chegar às pessoas certas, aos lugares certos, no nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe a tua vida, que a alegria está aqui junto com você nesse propósito de oração. Peço a você que está entrando aqui, já deixa a tua curtida nessa oração e compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Tem muita gente que está aguardando pelo teu compartilhamento, pela tua bondade, pela tua generosidade. Por isso, pega o link dessa oração e manda para eles agora. Deus me disse, antes de começar essa oração, que eu precisava orar
para que Ele lhe desse forças. Tem muita gente que está me escutando e que precisa de forças renovadas. E eu quero dizer uma coisa para você que está orando comigo aqui todos os dias: não para de orar. O diabo quer tirar você da oração. O inimigo, ele intenta colocar um desânimo no nosso coração, colocar uma dúvida na nossa mente, ou até mesmo nos atrapalhar com distrações, com muito trabalho, com muita coisa, e fazer com que deixemos de lado aquilo que Deus colocou no nosso caminho. Esse propósito, Deus colocou no teu caminho. Amém? Você entende isso? Que esse propósito de oração foi Deus que colocou no seu caminho? Exatamente, é com você que eu estou falando. Você sabe que Deus tem me colocado como um intercessor na tua vida, para que eu interceda por você, para que eu lhe dê direção, para que eu lhe ajude. Então você tem que entender, foi Deus que colocou para que você seja abençoado, para que tenha a sua vida mudada. Muitas vezes Deus nos apresenta pessoas e a gente pensa que, sabe, é só mais uma pessoa na nossa vida. E na verdade aquela pessoa pode ser uma resposta de Deus para você. Uma resposta de uma oração. Uma resposta que essa pessoa carrega, que vai te abençoar e que vai mudar a tua história. Eu quero começar dando um testemunho aqui para a glória de Deus. Eu recebi o testemunho da Maria Sônia e ela escreveu assim: participo das orações das 6 e das 18 horas. Minha neta já estava há 1 ano tentando engravidar e eu intercedia por ela junto com o Senhor. Graças a Deus, ela engravidou no mês de junho. Estamos felizes, só gratidão, meu Deus. Gratidão pela sua vida, seu ministério e sua família. Que Deus te abençoe, Maria Sônia. Deus abençoe também a tua neta. E eu fico feliz, mais uma mulher grávida aqui para a glória de Deus. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. E se tem alguém que está me escutando, que deseja muito ter um filho, faz uma campanha aqui de oração. Fica 7 dias, 14 dias orando junto conosco. Você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Porque não dependo, sabe, do meu poder para isso acontecer. Nós dependemos do poder de Cristo Jesus. É do poder da palavra. E eu sei, Ele vive. Jesus vive. Amém? Então, eu convido você a colocar a sua fé nele, participar da campanha junto conosco. E essa oração, essa corrente profética de oração aqui vai abençoar a tua vida, com certeza. Amém? Em Provérbios capítulo 4, verso 3 ao 5 diz: quando eu era filho, em companhia de meu pai, tenro e único diante de minha mãe, então ele me ensinava e me dizia: retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Adquire a sabedoria, adquire o entendimento e não te esqueças das palavras da minha boca, nem delas te apartes. Nós precisamos dessa sabedoria divina. E uma das coisas que nós temos que entender é que a nossa vida tem que ser uma vida de propósito aqui nessa terra. Entende isso? Que a sua vida tem que ser uma vida de propósito. Por que Deus vai te dar influência, dinheiro, poder, acesso, empresa, família e tantas outras coisas apenas para você desfrutar aqui nessa terra? Não. Deus te dá, sim, para desfrutar, mas também para você cumprir um propósito. Nossa vida tem que ter um propósito. A riqueza, se ela for só para guardar, se ela for só para investir, se ela for só para gastar em nossos deleites, ela é uma riqueza sem propósito. Tudo que Deus te dá, Ele te dá com um propósito. Você não tem acesso a algumas coisas sem um propósito. Algumas pessoas passam a vida inteira trabalhando, investindo, construindo, fazendo, mas esquecem que tudo que Deus deu foi por um propósito. Eu tenho que entender que a influência que Deus me deu, o acesso às televisões, o acesso à vida das pessoas através das redes sociais, através dos meus livros, tudo isso é por um propósito. Eu estava lá em Roma, como eu disse para você, eu fiquei enfornado num quarto de hotel por causa do fuso horário, por causa das minhas lives, e chegou um dia, sabe, que eu estava muito triste, porque eu queria estar com os meus filhos, aproveitando, eu tive que pedir para o meu irmão auxiliar eles e levar eles para cá e para lá,
E ao mesmo tempo, o Senhor falou ao meu coração que eu estava ali por um propósito. Eu estava ali por um propósito. Ou seja, às vezes a gente pensa que está num lugar para desfrutar e Deus te leva para um lugar não é para desfrutar. Deus te leva para um lugar para servir, para interceder, para ver uma realidade, para abençoar a vida de algumas pessoas. Eu entendo da seguinte maneira: muitas vezes Deus nos leva a um lugar apenas para abençoar uma pessoa. Tem coisas que às vezes a gente não entende o propósito de Deus, o caminho do Senhor. É bem como a Bíblia diz: os caminhos do Senhor são mais altos do que os nossos. Os caminhos do Senhor são mais altos. Quando o Senhor me levou para Santa Maria, eu pensava que, eu iria morar ali novamente, mas Deus me deu só um tempo ali e me disse: sirva a igreja até novembro e você já cumpriu o seu papel aqui. E às vezes as pessoas não entendem que Deus muitas vezes nos conduz a um lugar ou nos dá certa oportunidade justamente para que nós venhamos cumprir uma missão e nos retirar. Se você olhar para o ministério de Jesus, ele teve 3 anos e meio de ministério. Com 30 anos ele começou o seu ministério e morreu com 33 anos e meio. E a Bíblia diz que sempre que Jesus falava em morte, os discípulos dele diziam: não, o Senhor não fala isso, o Senhor é uma bênção. É claro que eles não queriam perder Jesus, eles queriam que Jesus estivesse ali, que Jesus envelhecesse com eles, Mas Jesus veio para cumprir um propósito. Ou seja, a nossa vida tem um propósito. Jesus, até isso é uma coisa que muito me impacta, porque quando a gente pensa assim, 3 anos e meio, e até hoje nós falamos de Jesus, mais de 2 bilhões de pessoas servem a Deus nesse mundo por causa de Jesus Cristo. 3 anos e meio que marcou gerações, que marcou eras, que marcou reinos, que marcou nações, que marcou a vida de pessoas. Quem é que consegue, cumprir o seu propósito em 3 anos e meio? Jesus consegue. Ele foi o único que conseguiu. Muitas vezes a gente leva 30, 40 anos para cumprir o nosso propósito aqui nessa terra. Às vezes não consegue cumprir, morre deixando um monte de coisa pendente para fazer para Deus. Mas eu quero que você entenda isso, que tudo que Deus faz, Ele faz com um propósito. Tudo que Deus te dá, tudo que Deus te entrega é por um propósito. Você tem que compreender o propósito que o Senhor, Ele conduz você, o propósito, dele com você num lugar, o propósito de você estar trabalhando num lugar, o propósito de você ter acesso a certas pessoas. Tudo tem um propósito. Você sabe que eu oro hoje, eu tenho uma oração comigo hoje. Sabe qual a oração que eu faço? Eu digo: Senhor, não me deixa perder tempo. Porque tem reuniões que a gente tem. Muitas vezes eu dou muito conselho, eu dou mentoria para pessoas. E às vezes, eu pergunto para Deus: Senhor, qual que é o propósito de eu ter ficado aqui tanto tempo com essa pessoa? Qual que é o propósito de eu participar desse evento? Qual que é o propósito de eu ter entrado nessa reunião, de eu ter entrado nesse negócio? Eu quero que você entenda, se algo não tem propósito de Deus, não coloque seu pé lá. Não coloque seu pé. Deus te deu essa empresa com propósito. Por isso, veja bem se você deve vender ela ou não. Deus te deu filhos com propósito. Por isso você não pode ignorá-los. Deus colocou uma pessoa maravilhosa para você casar. É por isso que você tem que cuidar do seu casamento, porque esse casamento tem um propósito. Tem gente que tem um seguinte pensamento: não, se estourar, deixa que estoure. Se quebrar, deixa que quebre. Se não der certo, não deu. Simples assim? É simples assim para você? Entendendo que tudo que Deus coloca na nossa vida tem um propósito. Deus coloca pessoas na nossa vida por um propósito. Eu conheci pessoas maravilhosas, ao longo da minha caminhada, e essas pessoas, eu vi propósito na vida delas, de conhecê-las, de ter acesso a elas.
Agora teve gente que não viu propósito, muitas vezes, do relacionamento seu com ela e acabou lhe rejeitando, acabou lhe ignorando e perdeu. Teve perdas. Por isso, você tem que gravar isso. Tudo que Deus te dá é por um propósito. Eu já falei na oração da manhã que eu fiquei muito feliz de ver moradores de rua assistindo o meu programa ali onde, não sei se era estação, se era rodoviário, o que era, mas estava ali, estava cruzando às 5h45 da manhã na TV Bandeirantes. Eu fiquei feliz porque eu vejo o propósito nisso. Há alguns meses atrás, uma mulher veio até a igreja e ela disse que estava desesperada da vida, então ela ligou a TV, ela tinha virado a noite sem conseguir dormir. Então, sabe, trocando de canal, procurando alguma coisa, ali estava o programa, Deus falou com ela, ali ela restaurou a vida dela, porque Jesus entrou na vida dela. Então, eu tenho que ver propósito nas coisas, eu tenho que ver propósito. Toda vez que eu quis parar com a TV, Deus disse para mim que não. Quando Ele disser sim, pare, é porque Ele tem um propósito que eu devo parar, mas até Ele não dizer pare, eu tenho que continuar, porque existe um propósito. Então, Deus nos apresenta pessoas com propósito, nos leva a lugares com propósito, coloca coisa na nossa vida por propósito, e nós temos que ter ouvidos para discernir, sabe, os porquês de Deus. Por que Deus trouxe essa pessoa para trabalhar aqui na minha casa? Essa pessoa é crente, essa pessoa que serve a Deus. Por que Deus trouxe essa pessoa aqui? Por que Deus apresentou? Por que essa pessoa não deu certo aqui? Tem propósito, por que não deu certo? Tem gente que é só uma temporada na tua vida. Tem gente que vai cruzar por você que nem um raio, sabe? Vai ser rápido a estadia dela na sua vida, mas tem propósito. Tem propósito. Ou você está ganhando, ou você está aprendendo, mas tem propósito. E esse é o discernimento. E, sabe, esses dias, uma pessoa muito próxima de mim teve uma perda financeira, assim, muito considerável. E estava abatido, estava triste, estava cabisbaixo, e veio me procurar e disse, olha, o golpe foi grande, perdi quase tudo. E eu disse assim, veja um propósito nisso. Aí você diz assim, como ver um propósito numa perda financeira? Tem coisas que você ganha, você lucra, você sabe ver como investimento. Agora tem outras que você tem que aprender. É Deus te ensinando. É Deus mostrando que as tuas emoções não podem falar mais alto do que a direção de Deus. Você não pode caminhar pelas tuas razões naturais, porque você pode cair, você pode ter problema. Então, confie em Deus. Obedeça a direção de Deus, porque o homem pode estar errado. E comecei a ministrar no coração até ele entender que às vezes tem coisas que acontecem na nossa vida que acontecem por um propósito. Deus permite. É que nem, sabe, hoje pela manhã eu falei que tem coisas que Deus não tira da nossa vida porque Ele está tratando em nós. Então tem processos que estão acontecendo na nossa vida que Deus está querendo te lapidar. Isso está acontecendo por um propósito. Deus está permitindo com que essa venda não aconteça, porque se ela acontecer hoje, talvez hoje você perca tudo aquilo que chega nas tuas mãos. É por isso que eu acredito que antes de um plano dar certo, aliás, antes de algo dar certo, tem que ter um plano. Certo? Porque tudo tem que ter propósito. Até para o dinheiro que vai chegar na tua mão tem que ter propósito, senão você gasta desenfreadamente. E dinheiro é uma coisa assim, que se você não age com ele com propósito, você torra todo ele. Dinheiro vai rápido se você não sabe administrar, se você não trata ele como propósito na tua vida. Amém? Eu deixo essa palavra no teu coração, espero que o Espírito Santo tenha falado com você. Ele falou aí que o que Ele te entregou, escute bem, o que Ele te entregou é propósito. Então, não haja pela emoção, haja por direção, porque tudo que você tem por um propósito. Se Deus está te dando grande riqueza, Deus está te dando grande riqueza com propósito. Sabe, não tenta fazer malabarismo aí com o propósito de Deus que Ele colocou na sua vida. Amém?
Muito bem. Eu quero agora declarar o Salmo 91, esse salmo tanto de defesa quanto de ataque que nós temos declarado aqui. Amém? Quero pedir a você que está aqui junto comigo, que você deixe sua curtida nesse vídeo, deixa aí o teu like, para que o YouTube mande para mais pessoas. E se você não é inscrito aqui no canal, inscreva-se agora, vamos andar juntos. E peço também que você ative o sininho aqui, as notificações, para que toda vez que eu entrar ao vivo, o YouTube, ele avise você, ok? Também quero pedir que você compartilhe agora com 7 pessoas, porque você está aí por um propósito. Você está aí por um propósito. Você está aqui nessa oração por um propósito. Existe algo divino de você estar aqui. Existe um propósito do Senhor. Por isso, compartilhe, mande aí para 7 pessoas, você vai ser usado por Deus hoje. Amém? Enquanto eu declaro o Salmos 91, escreve aqui nos comentários, escreve a nossa frase profética: Senhor, dá-nos sabedoria. Amém? Dá-nos sabedoria, dá-nos sabedoria. Domingo agora eu estarei ministrando em Alphaville, Barueri, São Paulo, na Avenida Aruanã, número 120. Então, nesse domingo, 9 da manhã, Santa Ceia, eu vou falar sobre direção de Deus. Eu convido você a estar com a gente, vou fazer uma oração especial por você. Amém? Lhe convido a estar. Glória a Deus. E também, se você quer ser um parceiro do nosso ministério, um parceiro da televisão, nos ajudar com esse propósito que Deus colocou na nossa vida, vá até o meu site, ali você vai descobrir como. Desejar que Deus te abençoe, muito obrigado. E isso só se Deus falar ao teu coração. Amém? Se Deus falar ao teu coração, eu sou grato. E se Deus não falar ao teu coração, só ora por mim. Amém? Continua orando por mim. Porque o nosso programa ele é sustentado por fé, ele é sustentado por obediência, ele é sustentado por direção de Deus, e é nisso que eu acredito. Amém? Eu tenho dito a Deus que se algum dia eu tiver que fazer qualquer coisa, sabe, para forçar com que algo aconteça, então eu não farei. Porque o Deus que abre a porta, o Deus que dá a visão é o Deus que dá a provisão. O Deus que dá a visão é o Deus que dá a provisão. Esse é um testemunho que eu tenho. Amém? E eu peço a Deus que o Senhor me abençoe nos meus negócios, nos meus projetos, nos meus sonhos, para que eu continue também sendo uma coluna no reino de Deus, como eu tenho tentado ser, tá bom? Salmos 91 diz assim: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me orar pela sua vida. Coloca aqui nos comentários teu desafio, a direção que você está buscando da parte de Deus. Amém? E nós vamos orar. E eu tenho um convite especial para todos vocês que estão aqui nessa oração e todos que vão assistir depois também. Amém? Todos que vão assistir depois essa oração. Eu queria fazer um pedido para vocês. Amanhã é 1º de agosto. É o primeiro dia do mês. E todo primeiro dia do mês eu faço uma oração de consagração pelo mês. Eu quero pedir a você, esteja ao vivo comigo amanhã. Esteja ao vivo comigo amanhã, às 6 horas da manhã, aqui. Coloca teu relógio para despertar, até você que assiste a oração depois ou durante o dia. Eu sei dos seus compromissos, eu sei que
todo mundo tem uma vida agitada, mas eu gostaria de fazer um ato profético, um ato de fé. E eu convido você a estar comigo amanhã, 6 horas da manhã. Amém? Ao vivo aqui, ao vivo. Nós vamos começar 6h07 a oração e eu aguardo você. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós pedimos a Ti sabedoria, direção, favor. Sabemos que Tu és o Deus que mostra o caminho. Todo aquele, Pai, que está numa encruzilhada, todo aquele que precisa de uma direção, fala com ele. Seja através de um sonho, de um profeta, de uma revelação, de uma impressão no Espírito, de uma pregação, ou usando até um desconhecido. Fala com essa pessoa. Senhor, nós oramos para que ninguém fique sem resposta. Ninguém fique sem uma direção de Deus. Que todo mal contra a vida dessa pessoa cesse agora. No nome de Jesus Cristo. Eu oro quebrando agora completamente toda a influência do mal contra a vida dessa pessoa, contra a sua família, contra seus negócios, projetos e sonhos. Eu oro para que toda ação contrária do inimigo seja desfeita. Que o Senhor dê saúde a essa pessoa, que o Senhor dê força, que o Senhor dê alegria, que o Senhor dê ânimo a ela. Eu oro, Senhor, para que seja quebrado toda obra de inveja, toda obra de maldade, de injustiça, tudo aquilo que vem contra nossos filhos. Senhor, para tentar enganá-los, para tentar desvirtuá-los do caminho, que o Senhor afaste o mal, as más companhias, a gente má, a obra do caçador dos nossos filhos. Eu oro também pela saúde dessa pessoa e oro para que haja cura total e completa. Jesus, Tu cura. E eu oro pela cura total dessa pessoa. Essa mulher que não consegue engravidar, eu oro pelo milagre na vida dela, pelo milagre na vida do marido dela. Eu oro também para que todo tumor, todo câncer, todo problema no sangue, todo problema nos ossos, todo problema na coluna, renda-se ao poder de Jesus Cristo, ao poder de maravilhas de Jesus Cristo. Eu oro para que haja cura total, restauração total. Senhor, também oro para que o Senhor leve embora toda ansiedade, toda angústia, todo aperto no peito e traga paz. A paz de Deus enche essa vida, a paz de Deus enche esse lugar. Senhor, derrama do Teu favor. Amém e amém. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa. E eu convido você a estar junto comigo amanhã, às 6 horas da manhã. Deus te abençoe. E até mais. Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos no nome de Jesus Cristo sabedoria, direção para essa pessoa. Meu Pai, cada pessoa que está aqui nesse propósito de oração está pedindo sabedoria a Ti, está pedindo direção a Ti, Jesus. E nós te pedimos, fala com Teu povo, abra os seus ouvidos espirituais, abra a sua visão para que eles possam ver, para que eles possam entender a direção do Senhor. Livra eles de todo o mal, Pai. Livra eles da maldade, da obra do caçador. Afasta seus filhos das más amizades, daquilo que possa corromper, daquilo que possa, meu Deus, desviá-los do Teu propósito. Oramos pelos nossos filhos e pedimos a Tua proteção, pedimos a Tua bênção, pedimos que a Tua mão de poder seja sobre a nossa casa, a Tua mão de poder seja sobre a vida dos nossos filhos. Livra do mal, Senhor. Livra da maldade. Oramos também pelo nosso casamento, para que o Senhor blinde, proteja, que toda inveja caia por terra, no nome de Jesus Cristo. Oramos também para que o Senhor guarde a nossa mente. Nós cremos, Pai, no capacete da salvação. Somos salvos por Jesus Cristo, nosso nome está escrito no livro da vida e o mal não tem poder sobre a nossa vida. Estamos perdoados, somos justificados e não existe nenhuma condenação contra nossas vidas. Cremos que estamos guardados por Ti, nosso coração está guardado, nossa vida está guardada, nossa família está guardada. Por isso, Pai, dirija nossos passos, para que possamos ser conduzidos pelo Espírito Santo a cada dia. Eu oro também por todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, para que ele seja curado.
Senhor, que todo aquele que está doente seja curado, que toda a depressão vá embora, toda a ansiedade vá embora, toda a dor no corpo vá embora, todo o câncer vá embora, todo o melanoma vá embora, todo o mal saia da vida dessa pessoa. Cure-a, Pai. Tu és o Deus que cura, nossa fé está em Jesus Cristo. É Ele que cura, é Ele que opera milagres. Amém e amém. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa. Eu quero compartilhar um testemunho com você antes de começar essa ministração e eu digo para você, Deus vai falar muito contigo hoje. Amém? Deus vai falar muito contigo. Eu vou falar sobre 5 princípios que você precisa cuidar para ter uma vida de sucesso, para ter uma vida abençoada. E antes disso, olha esse testemunho que eu recebi. O nome é Aldegundes. Escreveu assim: já acompanho as suas orações há 2 anos e graças a Deus tem feito muitas coisas boas. Entre essas bênçãos, uma me aconteceu no dia 15 de setembro de 2024, durante a oração da manhã. O Senhor falou que havia uma pessoa tendo crises muito fortes de labirintite. Eu recebi essa palavra. Daquele dia em diante, nunca mais tive os ataques. Para a honra e glória do Senhor, quero agradecer em primeiro lugar a Deus e depois ao Senhor pelas orações. Que Deus abençoe a sua família. Gratidão. Deus é fiel. Deus é fiel. Deus é poderoso. Deus é maravilhoso, Jesus cura. Se você entrou aqui em busca de uma cura, em busca de um milagre, saiba que Ele tem o poder de operar essa cura e esse milagre na sua vida. Deus me deu essa palavra, 5 princípios que você precisa cuidar para ter uma vida de sucesso de verdade. Por que de verdade? Porque tem gente que não tem o sucesso de verdade. Eles têm o sucesso financeiro, ou às vezes o sucesso profissional, mas perde todo o resto. E a vida que Deus nos deu é para ser vivida na plenitude, em todos os sentidos. Não só no casamento, não só com os filhos, não só na sua saúde, mas financeiro, espiritual. Você tem que ser uma pessoa realizada, você tem que ser uma pessoa completa, e isso tudo está em Deus. Existem princípios que Ele estabeleceu. A Bíblia nos diz em Provérbios 13:20, o que anda com sábios ficará sábio, mas o companheiro dos tolos será destruído. A sabedoria está não só em andar com as pessoas sábias, mas também em ouvir as pessoas sábias. E a palavra de Deus, ela nos dá princípios que nós temos que dar ouvidos para vivermos essa bênção que é uma vida de sabedoria. E a primeira coisa é a sua família. A sua família é o seu primeiro ministério. Não adianta você ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua casa, perder a sua família. Você precisa cuidar da sua família. Você precisa direcioná-los para o caminho certo. Você precisa estar em oração em favor da sua família. E você tem que lutar com unhas e dentes para manter a unidade dentro da tua casa. O diabo tenta fazer com que o lar de algumas pessoas seja um lugar de desentendimento, um lugar de desacertos, de brigas, de conflitos constantes. Tem lugares que não parece com um lar. Parece mais com, uma zona de guerra, uma zona de confusão, onde não se respeitam, não se amam. Nós vemos muitas pessoas que a família, o lar, não é um lugar pacífico, não é um lugar tranquilo, não é um lugar de prazer. Ao contrário, é um lugar onde eles querem ficar bem longe. E tudo isso é a falta da bênção de Deus. Então, cultive a sua família, cultive a vida de Deus dentro da tua casa. Deus quer que você seja feliz, mas a felicidade passa por um caminho e esse caminho se chama Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida para a tua casa, para a tua família. Não adianta você ter amigos poderosos, não adianta você ter, um bom emprego, se dentro da sua casa vocês não se respeitam, vocês não se falam e a família não é uma família unida. É por isso que um dos princípios para uma vida de sucesso de verdade é ter uma família no altar de Deus.
O segundo conselho é seus filhos. Os seus filhos estão aprendendo com o seu exemplo. Não talvez com seus sermões, com as suas palavras, mas com o seu exemplo. Educar também é discipular. E esse discipulado, ele é um pouco trabalhoso, porque o jovem, a criança, tem sempre, já faz parte da natureza deles, humana, ir para o lado que não tem que ir. Então, é um constante discipulado, e hoje você fala e amanhã você vai ter que falar de novo, e hoje você, chama para mais perto, chama atenção, amanhã você vai ter que chamar atenção de novo. E não é que você seja um pai ruim ou uma mãe ruim, é que família é isso. Família tem que estar sempre na volta, consertando o que está errado, chamando atenção, colocando nos trilhos de novo, conversando. E muitas vezes o que você não vai conseguir na conversa, você vai ter que conseguir na oração em favor dos teus filhos. Então, que teus filhos nunca saiam das tuas orações. Que teus filhos nunca saiam, dos teus conselhos. Que você possa criar a tua família com a ajuda do Espírito Santo, para que teus filhos possam ser crianças e depois jovens que amem e honrem pai e mãe. Terceiro, se você quer ter um sucesso de verdade, cuidado com os ambientes de fofoca. Fuja de lugares que alimentam e que destroem a sua visão. Você tem que aprender a proteger a sua paz, a proteger o seu coração. Então, não entre em conversas, aonde as pessoas estão falando mal umas das outras, estão só criticando, atacando, oprimindo, pesando. Esses ambientes de fofoca, eles são destruidores. Eu não gosto de fofoca. Eu não gosto de falar da vida dos outros, eu não gosto de estar em ambientes onde a fofoca, ela lidera. E você tem que sair desses lugares. Aí você diz, eu não posso sair porque é meu trabalho. Então não se misture. Trabalhe lá, mas não se misture. Não se misture, fique na sua, esteja em oração. Na hora do almoço, almoce com eles, mas depois saia. Não fique nas rodas de conversa, porque isso aí não vai fazer bem para você. Tem famílias que só se reúnem para falar mal uns dos outros, para criticar uns aos outros. Tem gente que não sai do celular só por causa da fofoca. A fofoca não deve ser um prazer nosso. A fofoca deve ser um lugar, onde a gente veja o tanto que o inimigo está agindo ali. E não queira estar nesses ambientes onde o inimigo está agindo por meio da fofoca. Quarto, murmuração em finanças. Não reclame. Aprenda a administrar sua vida. Isso é sucesso de verdade. Caso contrário, sempre vai ser um peso. E sobre finanças, eu tenho algo especial para falar para você sobre isso. Esse é um princípio de sucesso de verdade. As nossas finanças, nós temos que entender que nós somos administradores do que Deus nos dá. Então um dia nós vamos prestar conta se com os talentos que Deus nos deu, se nós conseguimos trabalhar com aqueles talentos, se nós conseguimos render, financiar o reino de Deus, dar uma boa vida para a nossa família, para a nossa casa. Então as finanças têm que ser algo bem administrado. Você deve pedir a Deus recursos financeiros. Você deve trabalhar, certo? Porque não adianta nós só pedirmos e não trabalharmos. Tem que trabalhar, tem que inovar, tem que pedir estratégias para Deus, tem que pedir planos para vencer situações adversas, porque qualquer empreendedor tem desafios grandiosos, principalmente quando tem que pagar o funcionário, quando tem que pagar o aluguel. A gente vê tantas pessoas, elas sonham em ter o seu próprio negócio. Aí vai lá, aluga a sala, investe o dinheiro suado de anos para começar o seu negócio e daí de repente quebra. Por quê? Porque nas finanças você precisa da direção de Deus na sua vida. Você precisa da direção de Deus nas suas finanças. Caso contrário, quebra mesmo. Porque nesse mundo, tudo que está nesse mundo aqui está deteriorando. A única coisa que sustenta é a direção de Deus, é a palavra de Deus. É o que vai sustentar de não deteriorar aquilo que Deus te entregou. Para que você apresente aquilo que Deus te deu,
como um fruto de um trabalho ou de algo que você confiou em Deus, que você entregou nas mãos de Deus e que você foi fiel àquela missão que Deus te deu. E a quinta coisa, amizades saudáveis. Quem anda com sábio vai se tornar mais sábio, mas quem anda com tolo vai ser o quê? Tolo. Relações são pontes por propósito. Cultive gente que te puxa para o alto e não que te puxa e te arrasta para baixo. Eu não sei como que algumas pessoas têm amizade com gente que nunca ajudou você em nada. Como é que você vai ter uma amizade de uma pessoa, sabe, que tudo o que faz é lhe olhar como um cofre, é lhe olhar como um meio, é lhe olhar como, sabe, algo que ela pode tirar? Você tem que cuidar das amizades na sua vida, porque elas também sugam a sua energia. E sabe, tem gente que destruiu a sua vida e tenta destruir a vida da gente. Tem gente que destruiu a sua vida e quer destruir a vida da gente. São as amizades infrutíferas. Gente que não te ajuda, mas podendo te tirar, elas tiram. A Bíblia diz, no texto que nós lemos, Provérbios 13:20, o que anda com sábios ficará sábio, mas o companheiro dos tolos será destruído. Você está em companhias erradas. É por isso que a tua vida está travada. Companhias erradas estão te arrastando para um lugar fora da direção da vontade de Deus. Então, alinhe-se com a direção de Deus, alinhe-se com a vontade de Deus e você vai viver o extraordinário na tua vida. Amém? Eu deixo essa instrução, deixo essa palavra para você. Quero lhe convidar. Amanhã, domingo, é Santa Ceia. Eu estarei ministrando em Alphaville, Barueri, São Paulo, na Avenida Aruanã, número 120. Vai ser uma bênção e eu também vou lançar o meu livro novo, que é o Café com Jesus, volume 2. Deixa eu mostrar para você. Esse aqui, ó. Esse livro aqui tem sido uma bênção na vida de muita gente e vai ser uma alegria para mim poder amanhã divulgar esse livro. Amanhã também você vai poder adquirir ele online, certo? Você vai poder entrar no meu site lá e pedir o seu livro. A partir de amanhã já está disponível. A gente vai mandar para qualquer parte do Brasil e vai ser uma grande bênção esse livro na sua vida. Assim como o Café com Jesus 1 foi já. E eu lancei agora esse livro, poderia ter lançado ele um pouco mais para o final do ano, porque a maioria das pessoas já terminou o livro antes de completar, porque ele não tem data. Então eles são 365 devocionais, um para cada dia. Mas o que o pessoal estava fazendo? Eles estavam lendo 2, 3, 5 por dia, de tanto que esse livro foi uma bênção na vida deles. Então é um livro de direções, é um livro que vai ajudar você no seu devocional, certo? Primeiro leia a sua Bíblia e depois leia o devocional. Então, primeiro a Bíblia, depois o devocional. E eu convido você a adquirir esse livro a partir de amanhã. E uma coisa importante, quem adquirir esse livro amanhã, na segunda-feira eu vou dar um anúncio muito importante. Você vai receber um cupom. Quem adquirir esse livro vai receber um cupom. E se você não for aluno da academia aqui no Global, você vai poder ter algo especial que eu vou falar na segunda-feira, tá? Porque segunda-feira eu vou falar da conferência que nós vamos ter e eu já vou falar do cupom de cada pessoa que adquirir esse livro aqui. Cada pessoa que adquirir esse livro vai receber um cupom e se não receber, vai entrar em contato com o nosso pessoal vai dar esse cupom para você, tá? Então é algo aí que a gente está preparando. Amém? Deixa eu declarar o Salmo 91 agora sobre você. Esse salmo de defesa, de ataque, em nome de Jesus. E segunda-feira, além de ter o anúncio da conferência e outras coisas, eu tenho um anúncio especial para dar segunda-feira. Tá? Um anúncio muito especial. A conferência é algo especial, mas eu tenho também um outro anúncio aí para dar, que vai ser uma bênção. E segunda-feira nós vamos começar uma nova campanha. Vai ser oração e jejum por proteção, livramento, sabe? E recursos, enfim, vai ser uma bênção. 14 dias de jejum, nós vamos entrar num propósito de oração e jejum. Quem quiser entrar no jejum, senão só fica na oração.
e vai ser uma grande bênção em nome de Jesus. Amém? Deixa eu declarar o Salmo 91. Quero pedir para você, deixa a tua curtida aqui nesse vídeo, por gentileza. Deixa aí o teu like. E se você não é inscrito no canal, inscreva-se agora. Vamos andar juntos a partir do dia de hoje. Amém? Vamos andar juntos em nome de Jesus. E se puder compartilhar agora com 8 pessoas, que é o mês de agosto, né? 8 pessoas, mande para 8 pessoas, mande aí para amigos, para familiares, para pessoas próximas, no nome de Jesus Cristo. Diz assim o Salmos 91: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Escreve aqui nos comentários: Senhor, dá-nos sabedoria. Estamos pedindo a Deus isso. Senhor, dá-nos sabedoria. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu oro agora em favor de cada pessoa que entrou aqui nessa oração, que está pedindo sabedoria, que está pedindo direção. Senhor, fala com ela. Abre seus ouvidos espirituais, abre sua visão, para que essa pessoa possa ouvir, para que essa pessoa possa ver. Eu oro em nome de Jesus, Pai, para que haja um destravar, um romper de Deus na vida dessa pessoa. Eu oro para que o Senhor restaure sua família, restaure suas finanças. Eu oro, Senhor, para que essa pessoa que está no meio de uma situação difícil, que não sabe o que vai fazer, que o Senhor dirija ela, que o Senhor fale com ela, o Senhor envie alguém. Senhor, coloca pessoas no caminho deles, coloca pontes para o destino deles. No nome de Jesus, ajudantes do destino, Pai. No nome de Jesus. Eu oro também para que haja um destravar na vida dessa pessoa que está com a vida travada, que as coisas não vão. Eu apresento ela diante de Ti, eu oro para que haja um romper, haja um destravar no nome de Jesus Cristo. Senhor, também eu oro pela salvação de todos essa casa, que todos conheçam Jesus Cristo, que a luz de Jesus Cristo ilumine agora essa casa, e aonde houver trevas nós damos uma ordem: saia, retire-se agora. Todo tipo de peso, de opressão e de jugo espiritual seja removido pela unção de Deus. Meu Deus, estamos seguros, estamos protegidos, porque o Senhor é o nosso sustento, o Senhor é a rocha da nossa salvação. E como está escrito na Tua palavra, Senhor, os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Senhor, guarda a nossa casa, guarda nossos filhos, guarda nosso cônjuge, guarda a nossa entrada e a nossa saída. Nos abençoe em nossa jornada, nos livra de todo mal. Pedimos a Tua proteção, pedimos a Tua bênção no nome de Jesus. Eu também oro por todo aquele que está doente fisicamente, doente emocionalmente, para que seja curado. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e moído pelas nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus, e pelas pisaduras de Jesus nós fomos sarados. Por isso eu declaro saúde agora, saúde no corpo físico, saúde no corpo físico, do alto da cabeça até a planta dos pés. Oro também para que essa alma que está tumultuada, que está perturbada, que haja paz na vida dele agora, que haja paz na vida dela. Leva embora, Senhor, a angústia, leva embora aquilo que deixou a alma turbulenta e traga paz, traga alegria, traga, Senhor, a paz de espírito,
para a vida dessa pessoa, no nome de Jesus Cristo. Eu te abençoo a ti, abençoo tua casa, abençoo os projetos do Senhor na tua vida, cada pedido de oração que está sendo colocado aqui nos comentários, eu apresento ao Senhor e eu peço um milagre, eu peço uma intervenção no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, gente querida. Que Deus abençoe a tua vida. Foi um prazer ter estado com você e lhe convido amanhã a estar conosco às 6 horas da manhã, e quem puder estar no culto presencial, vai ser uma grande alegria para a gente receber você lá. Que Deus te abençoe e até mais.